Deus. Se for possível, leve o seu pensamento a Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã. Mais um dia da tua graça, mais um dia do teu amor. Assim, ó Deus, nos concede a oportunidade de te adorar. Ó Deus, de celebrar, ó Deus, a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade, de reconhecer o teu favor, ó Deus, que aconteceu nas nossas vidas. E para isso nada fizemos, ó Deus, apenas te encontrar, ó Deus. Obrigado, Deus. Fala aos nossos corações, nos leva à água que tira a sede, ó Deus. Nós te pedimos assim, que a tua bênção continue conosco, é a nossa oração. Nessa terceira, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastor Washington. Bom dia, pastor Everton Melo. Alegria estarmos juntos novamente nesse programa abençoador. E vamos falar um pouquinho, né, sobre o tema aí, vai ser de grande edificação para todos nós. Amém. Bom dia, Raquel. Bom dia, meu pastor. Bom dia, pastor Washington, Valéria. Uma bênção estar aqui com vocês. Valéria, nossa produtora, engenheira de bordo aí. Bom dia, Valéria. Bom dia, Sidney. Bom dia, Raquel, pastor Washington, pastor Erivelto. Bom dia a cada um que está nos ouvindo na Rádio Contemporânea e nos assistindo também pelo Facebook. Está aí conosco, ligadinho aí. Nós estamos aqui no Facebook, aqui no programa Pense Nisso. Programa que tem o desejo de falar das coisas de Deus, né? Ensinar a palavra de Deus, eu posso dizer assim, ensinar, mas educar, refletir na verdade que liberta. E nessa manhã o nosso propósito é falar a respeito de adoração. E, amados irmãos, pastor Otto, Valéria, Raquel, que você sabe, isso nasceu no meu coração, porque já vi tantas expressões que nós chamamos de adoração, e outros nomes, né, outras qualificações, e surgiu no meu coração a pergunta: será que nós sabemos verdadeiramente o que é adorar? Se eu estou adorando ou estou fazendo uma prática que é coletiva, nós fazemos coisas as quais todo mundo faz, repetimos coisas, mas será que tem sentido isso? Essa é a minha pergunta. Será que eu sei o que eu estou fazendo? E por que eu estou fazendo? Será que eu atinjo o objetivo para o qual eu me proponho, para o que a palavra de Deus me chama, que é para adorar? E tem um versículo, eu quero começar com João 4, talvez todo mundo vai falar sobre João 4, né? Que fala sobre esse espírito de adivinhação, mas não é porque os nossos corações estão aí unidos, né? E eu queria dar o chute inicial, aí, o apito inicial do nosso programa, falando aqui sobre a mulher samaritana. E se você tem uma Bíblia aí, você pode aí acessar aí a Bíblia online. Eu quero ler de forma breve a respeito apenas uns versículos chaves. A história você sabe, né? Jesus passava ali por Samaria e ele teve sede, humano como era, parou ali no posto e desejava beber água, e teve um encontro, né? Um encontro que eu acho que já era pré-marcado com aquela mulher de Samaria, e ele começa a estabelecer um contato, começa a fazer ali uma conversa, e ele diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria, versículo 5, chamada Sicar, junto da cidade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora da mulher, Samaria, tirar água. Disse Jesus: nada tem que beber, porque os seus discípulos tinham a cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, não se comunicavam com os judeus. Versículo 11 diz: e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar do poço fundo, onde foste tens água. És tu maior do que Jacó, nosso pai, nos deu poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos em seu
salgado. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água se tornará sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, não venham aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tendo marido, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, agora tens, não é o teu marido, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem, e que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adoram. Eu queria, o tema do programa é: será se eu sei adorar? Por que eu adoro? Por que adoro? Será se eu tenho consciência daquilo que eu faço? Eu vou pedir aí o nosso amado pastor Oscar que comece as suas considerações aí a respeito do tema em si, dentro desse texto. Então, pastor Vivelton, na verdade, a gente vê a adoração do Antigo Testamento, antes de Cristo, como algo mais físico, né? Como algo onde alguém ia a algum lugar para poder adorar. Adoração no contexto hebraico, nós nos esqueçamos que a conversa aqui provavelmente se deu em aramaico, né? Não em grego, como foi escrito o texto do Novo Testamento, do Evangelho de João, mas essa conversa se deu em aramaico. O tema aqui era avodá, ou seja, a adoração estava ligado a uma liturgia religiosa, a ações, né? A coisas que deveriam ser feitas para que você verdadeiramente adorasse. Tanto é que ela fala no texto que vocês dizem, nós dizemos que devemos adorar neste monte, vocês dizem que devem adorar em Jerusalém. Jesus vem quebrando isso. Então a gente vê uma diferença entre a adoração do Antigo Testamento e a adoração do Novo Testamento. Por quê? A adoração do Novo Testamento é realizada em espírito e em verdade. Embora a etimologia da palavra continue a mesmo sentido, continue mesmo de servir, o adorar nesse sentido aqui, que essa mulher tinha dúvida, era a respeito de como prestar um culto. E prestar culto é servir. Então, não existe na adoração do Novo Testamento, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, eu não quero aqui me adiantar, mas não existe a questão do lugar ou de liturgias para adoração. O que existe é uma disposição interna. E sobre isso eu não quero me adiantar, não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Amém. Essa é a palavra do nosso pastorzão, aí, pastor Washington, aí, dando o pontapé inicial. Você que está aí conosco aí no Pense Nisso, vá pensando aí também, né? O que você pensa a respeito desse tema? Você sabe adorar? Alguém ensinou você a adorar? Onde você aprendeu? Se aprendeu? Será que as suas práticas são condizentes com a palavra de Deus? Mas, Raquel, fale um pouquinho a respeito aí do nosso tema nessa manhã. Amém, pastor. Eu acho que lá quando a gente divulgou o tema, né, a gente colocou adoração, o que é, onde fazer, o que é adorar em espírito e em verdade, e é o que você tem feito na igreja. Então, essa foi uma reflexão que falou muito comigo nesses últimos dias, né? Essa é a nossa função principal, adorar a Deus, e é isso que nós temos feito. A gente trabalha muito, né, para o ministério, todo mundo que se dispõe a trabalhar para o Senhor trabalha muito, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? Mas será que no centro desse trabalho está a adoração a Deus? Essa foi uma reflexão que a peguei fazendo, né? Porque é possível adorar cantando, é possível adorar pregando, é possível adorar limpando uma igreja, é possível adorar cuidando de uma criança. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Os vários movimentos de adoração a Deus. Amém. Eu quero também aí ouvir nessa nossa introdução, a nossa irmã Valéria. Bom dia, Valéria, mais uma vez.
Aí, qual é a sua apreciação aí desse tema? Bom dia, pastor. É interessante, pegando o gancho do pastor Washington, que fala que a adoração era mais física. Eu fui pesquisar e a palavra adoração está muito ligada a se prostrar, né? A se colocar, a se prostrar, prestar reverência diante de alguém ou de uma pessoa importante. E, assim, a gente vê muita gente fazendo reverência para N pessoas e a gente vê isso fisicamente, né? As pessoas envolvidas com outras pessoas que não são Jesus, né? Ovacionando, não necessariamente se prostrando, mas demonstrando a sua reverência fisicamente em relação a outras pessoas. O que eu estou botando aí de sal e pimenta nessa discussão é o quanto de adoração que nós temos feito a Deus e quanto de adoração que nós temos feito a outros sem perceber que estamos adorando. Amém, amém, amém. Mas, amados, tem algumas coisas, o pastor Austin falou do Velho Testamento, e o Velho Testamento realmente tinha todo aquele ritual, né, aquela coisa toda, e até me espanta, porque eu não sei como é que eles conseguiam, né, guardar todos aqueles detalhes, aquelas filigranas ali, aquela coisa. E hoje em dia, nós não, aparentemente, nós não temos nenhum tipo de regra, faça isso ou não faça, desse jeito ou daquele, com a roupa essa ou aquela, né, o tom de voz, com a expressão corporal essa ou aquela. Nós não temos aí uma liturgia, vamos dizer assim, para nós adorarmos a Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui, em João 4, ela diz aqui, mas a hora vem. Então, essa cisão aqui, o pastor Washington, em que Jesus está falando assim, olha, não é lá nem aqui, mas a hora vem, já chegou, que os verdadeiros, se existe verdadeiro, porque tem falso, né? É o contraponto, né? Os verdadeiros o adorarão, me adorarão em espírito e em verdade. Esse espírito aqui, pelo menos na minha Bíblia, que eu consultei, está em minúsculo, né? Ele não faz referência ao Espírito de Deus. Eu ouvi até alguns comentaristas, eles tinham dúvida a respeito, aqui no versículo 24, está falando aqui no versículo 24 de João 4, Evangelho de João 4. Em espírito, em verdade. Diz, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma coisa que eu queria pontuar, se eu sei que eu sou, de que lado eu estou. Né? Não estou no meio. Né? Aquela história de ficar em cima do muro, né? Em cima do muro já é do outro lado, né? Você já tem dono. Né? O lado em que eu estou. E ele fala aqui, em espírito, em verdade. Será que a gente pode bater uma bola em traduzir o que quer dizer espírito e em verdade? Quem vai pegar a bola aí? Eu tenho pro alto, vai pegar aí. Eu pego essa bola de calcanhar. Eu só vou assistir essa briguinha aí. Só pegar de calcanhar, eu vou pegar de calcanhar. Eu sou bem melhor com as palavras do que com a bola, tá? Antes que alguém gere uma expectativa errada aí. Apesar de só ter homem aqui em casa, eu não tenho nenhuma habilidade aí com o futebol, não. Mas essa questão do espírito de verdade, eu acho que ela até vem corroborar aquilo que o pastor Ivelto e o pastor Washington falaram no início do programa, né? A gente deixa de ter a adoração como uma cerimônia, né? Como um ritual, como um processo, e passa a ter a adoração como uma coisa íntima, né? Como eu avalia se uma pessoa está adorando a Deus? É quem está cantando mais alto? É quem está pulando mais? Não, é uma coisa diretamente da pessoa com Deus. Então, quando eu penso em espírito e em verdade, eu estou adorando a Deus por quem Ele é, e estou adorando a Deus de uma maneira íntima, de uma maneira particular. Isso pode se expressar fisicamente ou não. Às vezes a gente está num momento de adoração e a gente não pode se expressar fisicamente. Quem nunca parou num cantinho do trabalho ali, fechou os olhos, estava totalmente online ali com Deus
né? Aquela história, se alguém botar a mão, você teria levar um choque, né? Mas, e você não está falando nada, e você não está expressando nada. Então, eu penso que a questão do Espírito em verdade se a gente fosse fazer uma metáfora bem atual, você está online com Deus, né? Você envia dados, você recebe dados, mas é uma conversa da qual outros podem participar. Existe aquele espírito de adoração na igreja, que é maravilhoso também, mas pode ser uma conversa ali estreitinha, pessoal, no particular, que outras pessoas não vão fazer parte, né? Então, quando eu peço em espírito e verdade, primeiro, porque eu estou adorando a Deus, reconhecendo a pessoa dele e o que ele é, e de verdade fazendo isso de uma maneira direta, de uma maneira particular, de uma maneira pessoal, né? Quando a gente quer falar com uma pessoa, a gente usa a ferramenta de comunicação que é mais fácil naquele momento. Então, acho que essa comunicação com Deus, essa adoração a Deus também tem que ser assim. Né? Eu adoro a Deus da maneira que eu sinto que ele está sendo honrado na medida que ele merece. O pastor Washington, a Raquel usou aqui um termo que eu gostaria que a gente batesse um papo, reconhecendo, e eu penso que a adoração ela é fruto exatamente desse reconhecimento de quem ele é, da sua grandeza, da sua... Não quero que responder, mas... E também do que a gente era, o contraponto, né? O que nós somos e o que ele era. E essa interface aí no meio, o que seria? Né? Será que realmente essa adoração é fruto, tem origem exatamente da gente olhar atentamente esses dois pontos, o que ele é e o que nós éramos? Com certeza, pastor Elivelton, passa por aí. A gente entende que a adoração, ela passa por uma disposição interna nossa. Okay? E quando ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, disposição interna. Okay? Reconhecendo quem nós éramos e quem ele é. Perfeito. Primeira coisa, espírito. A segunda questão é a verdade. E aí eu quero me recordar um texto que sempre fala muito ao meu coração, desse mesmo livro de João 14, 21. Olha o que ele diz. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, não basta você ter os mandamentos, você precisa guardar. Segundo essa acepção, a minha definição... Pastor, o que é adoração? Adoração é obedecer a palavra de Deus com a sua disposição interna, com o seu coração, com todo o seu ser. Então, a gente precisa deixar de confundir as manifestações de adoração como louvor, adorar, orar ou coisas do tipo que é externo e trazer a coisa para dentro. Porque verdadeiramente a adoração se manifesta no seu interior, na sua disposição interna, com base no que a palavra diz. Voltando lá para o original, o avodar é o servir. Quem serve presta culto. Ou seja, o culto do Antigo, do Velho Testamento era um e o culto do Novo Testamento é outro. É isso que Jesus está falando para essa mulher. Porque havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus sobre a maneira correta de adorar. Uns adoravam no monte, outros adoravam em Jerusalém. Jesus falou o seguinte, olha, não é nenhum lugar nenhum. Não é nenhum lugar nenhum. O que é preciso é que vocês tenham o espírito, a disposição interna da adoração e o adore segundo princípios que eu prescrevo na palavra, que não existia naquele momento. Jesus estava vindo ali fazer uma cisão. A partir daqui, a adoração vai ser feita nesses termos. Quais os termos? A palavra revelada dele. Então, é disposição interna e é Bíblia, porque senão a gente começa a adorar de maneira... A tal adoração extravagante, não tem nada contra os irmãos, nada disso, de maneira nenhuma, que não é uma crítica, mas é muito bom para quem está dentro do contexto do corpo de Cristo, que entende aquilo ali. Mas se a minha intenção como igreja é lá fora e buscar, quando eu trago alguém de fora para dentro, eu posso mais afastar do que incluir, do que acolher. Então, a minha visão é essa: obedecer a palavra, obedecer os mandamentos de Deus com uma disposição do coração correta. Amém. Pastor, eu vou... Só pode falar. uma palavra que veio no meu coração quando você falou do reconhecimento, né?
de quem nós éramos e de quem Deus é, eu lembrei do Salmo 40, e aí o Salmo 40 diz, né, de onde o Senhor nos tirou, né, de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. E aí no versículo 3 vai dizer, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, o cântico, o hino, é um reconhecimento de tudo que eu vivo, né? Ele não tem fim em si mesmo. Muitas vezes a gente percebe o movimento da adoração, do louvor na adoração, como se ele tivesse fim em si mesmo. E não tem. O fim dele é de louvar a Deus, é de adorar a Deus. Né? O simples ato de cantar a gente cantarola qualquer coisa. Né? Então, se a gente pensa em adoração, qual é o fim daquilo? De reconhecer de onde Deus nos tirou, de reconhecer quem Ele é, do que Ele fez por nós e de tudo que Ele fará ainda. Amém. Amém. Eu vou botar uma criptonita aí no... Segura na cadeira. Segura isso. Amarre, porque... Mas, eu soltar a bola aí, não sei se a Valéria vai pegar ou não, assim, mas nós estamos acostumados, nós vamos adorar a Deus, que nós vamos cantar, e tem expressões, assim, as pessoas acham que, assim, levantar as mãos, ou isso e aquilo, mas esse adorar a Deus, como foi dito aqui, não é exatamente fruto desse conhecimento. Eu preciso estar, ele diz aqui, nem aqui nem lá. A palavra de Deus diz aqui, agora vai correr, você vai ter uma sedai dentro de você, né? O Espírito Santo agora vai estar fluindo em você, quer dizer, o seu tempo de adoração onde é? E nós estamos muito cercados desses paradigmas aí, desse negócio, tem que ser aqui, tem que ser lá, tem que ser dessa forma, você tem que cantar assim, tem que ter uma banda. As próprios... o pessoal que canta assim, vamos adorar a Deus, aí eles ficam tentando te animar, não sei o quê, isso não tem nada a ver, quer dizer, estou tentando já responder, mas não sei, Valéria, o pastor, o Austin, não sei quem vai... Bem, Colossenses 3:23 fala, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Então, seguindo a linha aí de raciocínio do pastor Washington, tudo que eu faço de todo o coração para Deus é um tipo de adoração. Então, na hora que eu vou lá e faço uma comida quentinha para alguém, de todo o coração, eu estou adorando a Deus. Na hora que eu sento do lado de um... Peraí. Deixa eu te interromper o seguinte. O que está borbulhando no teu coração é exatamente, será se a gente tem essa consciência, você está entendendo? Que aí, quando você está fazendo aquela comida... Mas aí que... Aquela adoração que flui, é isso que eu quero. O que acontece? Vou dizer o seguinte, uma coisa que eu acredito muito. Todas as pessoas têm estágio de crescimento diante de Deus. Então, algumas vão ter essa questão da adoração e vão descobrir assim que entrarem no corpo de Cristo. Outras vão levar um tempo, porque tem coisas mais graves para resolver do que ter esta consciência. E aí a gente vai pegar a Bíblia e aí a gente vai ver que a nossa adoração e nosso louvor é muito pautado em cima de Salmos. Salmos diz batei palma, Salmos diz levantai as mãos, Salmos diz ajoelhai, isso tudo, muito da nossa adoração é pautado em cima de Salmos. Então as pessoas, tem um versículo na Bíblia que diz assim, fica até onde você já aprendeu. Então, se a pessoa está lendo a palavra de Deus e está crescendo na palavra de Deus, ela vai fazer a adoração dela em cima daquilo que ela está aprendendo. Então, até aquilo que ela ficou. O que vai vir aí é crescimento dela, a revelação de Deus, história dela com Jesus e ensinamento da palavra. Porque aí entra a questão dos mestres, a questão dos professores de ensinar, olha... Você quando arruma a sua cama por amor, eu continuo isso depois do intervalo. Amém. Vamos para o nosso intervalo daqui a pouco, a gente volta mais com o programa Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida, você sabe, é de Deus. 8h30. Mensagem de salvação. Voltem para mim,
E eu voltarei para vocês. Velton, bom dia. Só tá me vendo? Não, Não tá me vendo? só em espírito. Por isso que tá fazendo sinal pro senhor, o senhor não tava me... É isso aí. Peraí, pastor, peraí, eu só falo. Não, mas eu tô te vendo, cara. Deixa eu ligar a câmera. Peraí. Às vezes você chegar pro lado no celular, às vezes Agora, você tá me vendo? Não. É porque ele tá no celular, Sidney. Não, mas eu tô no computador, eu deixei de ver o Sidney. Não, agora você tá me vendo, não tá, pastor Washington? Não, Eu tô me vendo, tá aqui, a tela tá focada no pastor Livelton. É porque a sua tela tá focada em quem fala. Você tá me vendo agora? Não estou vendo ninguém, só estou vendo os ícones. E tá a tela focada no pastor Livelton. Ah, então não sei. Eu só tô vendo a Valéria, só o rosto dela. Ela tá fora do ar pra mim. Não, mas eu é por causa do StreamYard. O que acontece? Esse programinha que a gente está usando para transmitir do Facebook. Aí ele usa a câmera. E aí. Tô vendo a dona Valéria mesmo. Pois é. Também tá todo mundo. Eu tô ouvindo vocês todos. Você tá no celular, né? É. E o pastor Livelton também no celular, né? Então, Valéria, o Raquel, não sei quem tá vendo aí, vocês fazem a interface aí com o Sidney aí, quando tiver para terminar, alguma coisa assim, porque eu tô... Pode deixar. Tô voltando agora. Vou voltar agora. Pastor. Você não venda. Amém, estamos de volta com o programa... Bom dia, pastor. Estamos de volta com o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida, você sabe, é de Deus. E hoje aqui com o pastor Washington, a sua igreja é Campo Grande, Santa Cruz, o nome da igreja, pastor, que eu não anotei aqui. Mudamos há pouco tempo, iniciamos um trabalho enviado pelo nosso pastor e nós iniciamos a comunidade do Evangelho Apostólico Renúncia em Oaíba, Campo Grande aqui. E é uma igreja que Deus tem abençoado muito, o povo tem entendido, e a nossa intenção é formar discípulos. Então estamos ali em Oaíba, nas cercanias de Campo Grande. Campo Grande, muito bem. Posso dar uma palavrinha, pastor? Pode, até meia. Você que está nos ouvindo na Rádio Contemporânea, entre ali na nossa página no Facebook, no Pense Nisso, que nós colocaremos a sua participação na tela. E você que está na página também participe, que nós vamos botar o seu comentário direto na tela. Amém. Seu comentário é importante para nós aqui. Estamos falando hoje sobre adoração, o que é, como nasce, quem nasce. Se nós temos consciência de que somos adoradores, né? E a ideia é essa. Aqui, eu não sei quem falou, não me lembro, acho que foi a Valéria, falou a respeito do crescimento, né? Então, nossa ideia é aumentar um pouco aí esse seu conhecimento, ou pelo menos criar desejo no seu coração de conhecer mais aí a palavra de Deus. Mas, pastor Washington, aí você que é pastor, você que lida com pessoas, está na frente da igreja, a gente quase não ouve falar, eu pelo menos, sinceramente, estava tentando aqui buscar, aqui na minha memória, quando eu ouvi uma pregação sobre, por exemplo, adoração, verdadeiros adoradores, coisas do ramo aí. Será porque isso é de segunda classe, que não é muito importante? Não, porque na verdade, pastor Livelton, o senhor só pode ensinar aquilo que o senhor aprendeu. Ok? Então, como é que o senhor vai ensinar algo sobre o qual o senhor tem dúvidas? Né? Eu tenho falado durante todos esses meus anos de evangelicalismo que a igreja brasileira, de uma maneira geral, ela carece de fundamentos. Ela carece de fundamentos por quê? Porque algo que é relativamente simples, a gente não consegue entender. Você quer ver uma coisa bem simples? Aqui nós falamos sobre a questão de cultos, né? E depois alguns irmãos falam sobre reunião. Se você pegar os países de língua inglesa, o senhor vai ver que eles não falam em culto, eles falam em serviço.
Serviço. Isso. Serviço hora tal, serviço hora tal, serviço hora tal. E o que é o serviço se não servir? Ou seja, quem presta culto serve. Se eu entender que eu preciso ter uma disposição interna, como estamos falando aqui, e preciso adorar com base no que Jesus disse, no que a palavra ensina, a coisa muda. Quando eu tenho essa visão do serviço, como a nossa irmã Valéria falou, sobre cozinhar um alimento para alguém com amor e aquela coisa toda, quando eu entender que o melhor das minhas forças, dos meus dias, do meu ser, do meu entendimento, em um determinado momento, tem que ser para servir a esse Deus que é tudo, através de alguém que não era nada ou estava perdido, a coisa muda. Ou seja, não se fala muito sobre adoração nas pregações, porque se tem muitas dúvidas, as pessoas não entenderam ainda o que é verdadeiramente adorar e adorar em espírito e verdade. Por isso que se prega muito. A própria palavra diz em verdade, quer dizer, em verdade é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Gente, então estamos com um problema aí, né? Então, se a igreja não está pregando os fundamentos, a verdade... Vou botar uma pimenta aí. Em espírito e em verdade. A gente já concorda que o espírito aí está com letra minúscula, né? Então não é uma manifestação de Deus. E em verdade, há uma segunda leitura aí, que eu tenho que estar de verdade ali fazendo aquela adoração, né? Porque se a gente for pensar lá nos fariseus, tecnicamente eles adoravam, só que Deus não aceitava a adoração deles. Porque, na verdade, eles não estavam adorando a Deus, eles estavam adorando porque os homens os vissem adorando a Deus. Então, eles estavam adorando para parecer serem adoradores, né? E não seguindo um protocolo. Então, eu acho que a gente tem duas leituras. Sim, a verdade é a palavra de Deus, mas a gente tem que estar de verdade presente ali naquela adoração. Né, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, a pessoa está presente. Eu estou aqui 100%. Jesus fala lá em Marcos, ele fala assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Quer dizer, será se falta aí exatamente a verdade, essa interface do espírito aqui, quer dizer, eu pelo menos creio, sou tricotomista, né, eu creio o nosso espírito está em online, vamos dizer assim, né, com o nosso Deus, com o Espírito Santo. Então eu preciso estar conectado com eles. E na verdade, quer dizer, eu não posso estar conectado com Deus fora da sua verdade, fora daquilo que Ele é. Né? E em cima até do que o pastor Washington falou, quer dizer, a igreja está pobre, carente, na verdade. Né? E o que está substituindo a verdade? Essa é a pergunta. Será por isso que nós não o adoramos em espírito e em verdade? Eu acho, meu pastor, que tem algumas coisas aí que a gente pode corroborar em cima do que a Valéria trouxe, né? Quando a gente pensa em adoração, na psicologia a gente usa o termo aqui e agora, né? Que é a capacidade da pessoa estar num lugar inteiramente dedicado àquilo que a gente está fazendo. Usando a brincadeira do online, para eu estar online com Deus, eu preciso fechar outros aplicativos, né? Eu preciso parar de pensar em mim, nos meus problemas, nas minhas necessidades, talvez nas necessidades da minha família, e abrir aquele canal direto com Deus. Isso eu entendo que é uma dificuldade, isso precisa ser ensinado. Porque quando eu, por exemplo, tenho um grave problema, uma doença, um desemprego, uma questão, e eu digo, eu não vou pensar mais nisso, humanamente pode parecer que eu não estou me importando, que eu não estou dando a devida importância. Agora, quando a gente aprende o que é adoração, a despeito do que eu sou, de qualquer coisa que eu estiver passando, agora não é esse aplicativo que tem que rodar aqui, é a hora de falar com Deus. Então, acho que esse é um grande exercício. Eu vejo na minha prática, né, os pastores ensinando, feche seus olhos, esqueça de tudo, esqueça dos seus problemas, mas é uma coisa que a gente cada vez mais precisa fazer, porque não é fácil, nem estalar um dedo e eu não penso em mais nada, né? Essa conexão em espírito em verdade, ela requer um exercício. E quanto mais, aquela história, né? Qual é a voz de Deus? Quanto mais você conversa com Ele, mais você conhece a voz dele, né? Qual é o estado conectado com Deus? Quanto mais você se conecta, mais você vai alcançando. E um outro ponto
que a gente está provocando as pessoas e talvez as pessoas estejam ouvindo, estejam com a mão na cabeça, né? Meu Deus, e agora o que eu faço, né? Então, é sempre uma dica. Com quem, além de aprender com a palavra de Deus, com quem você aprende alguma coisa? Com quem faz isso bem, né? Então, procura olhar em volta e ver as pessoas que você vê adorando a Deus. E eu me lembro, eu tenho várias pessoas no meu coração agora, quando falo com vocês, daquela pessoa que você vê adorando a Deus usando uma vassoura, cuidando de uma criança, quando dá um bom dia, um seja bem-vindo na igreja. Então, percebe o que essa pessoa faz, como essa pessoa faz, conversa com ela, ora com ela, porque é preciso realmente a gente acertar esse 4G aí, esse Wi-Fi, né, que em algum momento está rateando. Agora é 5G, agora aí. Pois é. Diga, meu pastor. Se eu permitir uma parte rapidinho, Claro. pegando esse gancho aí da Raquel, perfeita analogia da Raquel. Mas o 5G da adoração deve funcionar apenas em momentos específicos e pré-determinados ou em todo o tempo. Por quê? Aí a gente entra na questão da mulher samaritana. É aqui ou ali que a gente deve adorar. Jesus não fala em lugar, Jesus fala em modo. Ou seja, se é no lugar, eu não tenho a limitação do tempo. Jesus, em momento algum, fala sobre o tempo da adoração. E nós, igreja, ensinamos as pessoas, venham receber a sua bênção no culto disso, no culto daquilo, no culto daquilo outro. Então, a minha adoração é só em determinados momentos ou é um estilo de vida? Porque quando eu tenho um estilo de vida, e muito bem a Raquel colocou sobre ouvir a voz de Deus, e quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você a reconhece, um estilo de vida de adoração me leva a isso. Ou seja, eu sou um adorador em tempo integral. O meu estilo de vida é de adorador, e não em determinados momentos apenas. Então, quando eu chego no culto ou no serviço da minha igreja, fica muito mais fácil eu entender e adorar a Deus, porque eu já adoro em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas eu estou fazendo aqui a situação do contraponto, mas a gente tem, né, a mania de dizer assim, não, venha para a igreja adorar, né? A gente estimula, então as pessoas têm muito esse negócio assim, não, peraí, amanhã eu tenho que ir no shopping, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e domingo eu vou na igreja adorar, quer dizer, aí eu pego aquele cartãozinho e vou na igreja adorar, e fui na igreja adorar, bati o ponto. Então igreja é um lugar de adoração, né? E na realidade ela não é isso que a palavra de Deus diz, né? Como você acabou de falar, né? Nem aqui nem lá, onde é corpo. Eu não sei, eu quero introduzir uma outra palavra aí, Valéria pode falar também, que nós somos esse corpo de Cristo, exatamente como vocês falaram, a mão de Deus dando, por exemplo, uma ajuda a alguém, cedendo um lugar talvez no ônibus, né? Em nome, porque não costumam fazer as coisas, penso eu, no nome de Jesus, né? Não, receba esse alimento aqui em nome de Jesus. Receba o meu abraço, né? Receba essa... Eu já discordo. Eu acho que as pessoas fazem o em nome de Jesus. Elas não se entendem como uma extensão do braço de Jesus. Na verdade, é a consciência que eu estou dizendo. A consciência de que aquilo que eu faço porque eu amo o meu Senhor, né? E eu estou adorando Ele. Exatamente. Mas o grande problema está, pastor, Todo mundo pode falar aí. o grande problema está quando a gente deixou de ser igreja para ir à igreja. A gente não entendeu o que é ser igreja. Esse é o problema. Corroborando o que o pastor Austin está falando, eu estava me lembrando aqui, né? Quando eu era bem criança, na escola o pessoal falava assim, na sua igreja pode isso, na sua igreja pode usar calça, na sua igreja pode cortar cabelo, na sua igreja pode... Depois isso, né, ao longo do tempo, isso foi mudando, mas a questão da adoração, uma boa analogia a gente não deveria, pelo menos não deveria ter um estilo de roupa para ir à igreja, um vocabulário para ir à igreja, um comportamento para ir à igreja. Nós devemos ter, sim, um estilo de vestir, de falar e de se comportar que imite a Cristo, por isso nós somos cristãos, né? Então, se a gente não deve viver uma identidade secreta, digamos assim, uma segunda identidade, uma na igreja, uma fora da igreja, adoração, eu entendo que é a mesma coisa. Não existe
modo on e off. Agora eu vou começar a adorar, agora eu parei de adorar. Agora, para isso, é preciso tirar das nossas práticas coisas que vão contra o caráter de Cristo. Porque, né, eu vou adorar 24 horas. E aí, em algum momento, eu começo a falar, assistir, ou a conviver com escarnecedores, e aí eu corto a conexão. Né? Eu poderia estar conectado 24 horas. Mas aí quando eu digo nós, né? Em algum momento desse dia, por que a gente não está adorando naquele momento? Porque a gente foi lá e cortou a conexão quando a gente resolveu, né? Ou eu vou ficar irado, cada um sabe do seu aguilhão, né? Jesus nos chama a amá-lo, né? Amarás a Deus de toda a tua essência, com tudo que você tem, e amarás o teu próximo, quer dizer, penso eu, né? Esse amor se estende exatamente em adoração, porque eu estou adorando a Deus, amando o meu próximo, né? Sendo os braços, fazendo tudo aquilo que Cristo ia fazer. Como é que Cristo ia... Tem até aquele livro aí que todo mundo já leu, né? Nos seus passos. O que faria Jesus? Jesus. Esse livro aí é datação de idade, pastor. Não, mas quantos anos? A Bíblia tem muitos anos, né? Então, mas me abençoou muito. Entendeu? O próprio título é impactante, né? Porque eu vou fazer aquilo. Faço ou não faço? O que Jesus faria? Se ele está em mim, se o Espírito Santo me direciona em fazer a vontade dele, então olha que espetáculo. Né? Quem é o meu modelo, quem eu copio. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, a igreja carece de exemplos. Não carece não, gente. Abre a sua Bíblia que tem exemplo a tudo. Né? Então, assim, carece de abrir a Bíblia, de olhar a palavra. Existe sobre a igreja uma obrigação de ensino, de direcionamento, mas Deus faz uma gestão muito individual. Estava lá e você não leu por quê, estava lá e você não aprendeu por quê. Né? Eu tive uma experiência uma vez de né, palestrar numa outra igreja, uma igreja diferente. Uma pessoa, a Valéria estava comigo, uma pessoa da nossa denominação foi com a gente, e lá uma irmã entregou uma palavra para ela ficou muito impactada. E aí eu falei, sabe por que você recebeu essa palavra aqui? Porque lá você já recebeu várias vezes e não entendeu. Né? Deus não vai tirar você daqui para ir lá na China para te falar alguma coisa. Ele está falando. Ouve. Você não... não, peraí, agora eu tenho que botar um caminhão na frente dela. Não vai ter isso, né? E às vezes a gente eu tive uma experiência lá na igreja, eu trabalho no berçário, o berçário é a última salinha, né? Nos corredores, e uma vez uma irmãzinha falou assim para mim, poxa, se precisar, vocês vão chamar a gente lá no culto, e se naquela palavra Deus quiser falar comigo? E eu me lembro que eu falei assim, olha, eu não sei o tamanho do seu Deus, mas o meu Deus fala comigo onde eu estiver. Na última salinha, na primeira salinha, no santuário. Então, às vezes a gente territorializa, como assim? Deus está falando comigo. Tem o número do nosso celular, né? Não é? Se eu estiver sentada lá no banco, eu vou receber o que Deus quer para mim. Se eu não tiver, que caixinha é essa que a gente colocou o nosso Deus, né? Mas, Valéria, aí, você vê como às vezes nós esquecemos de coisas que são basilares. Deus vai falar se eu for ali. Ela só esqueceu que nós somos santuário. O Espírito Santo está em nós. Aonde nós estivermos, fisicamente, ali a presença de Deus está conosco. Existem algumas pessoas que elas vão aprender de Deus convivendo com a palavra de Deus. Elas vão ler a palavra de Deus e elas vão conseguir, através simplesmente da palavra de Deus, de entender a pessoa de Deus, de conviver com ele, tudo. Agora, existem outras pessoas que precisam de alguém do ladinho para explicar, meu filho, isso aqui quer dizer isso, isso e isso. Essa pessoa não é nem melhor, nem pior do que a outra, ela só é diferente. Não é à toa que estava lá. A gente pensa nos discípulos e pensa sempre no círculo íntimo. E eu penso assim, aqueles ali que precisavam de mais ajuda. O círculo íntimo, aquele que ficava grudado em Jesus, porque assim, ele carregava para tudo quanto era lado. É porque eles precisavam mais dele do que os outros. Isso é opinião de meu próprio CPF, tá? Como diria senhora minha irmã Raquel Castro. Então, o que acontece? Algumas pessoas precisam ser explicadas no miudinho. E outras pessoas, só de ler a palavra de Deus, só de orar, já vão aprender o que tem que ser feito. E como fazer. É a misericórdia de Deus, porque
todo mundo assiste a novela, todo mundo, né, entre aspas, né, entende tudo, futebol, aquelas coisas todas, mas a palavra de Deus, olha que dificuldade que às vezes tem. Pastor, de experiência de professora. Quando você me buscar de todo o teu entendimento. Quando a gente busca, eu creio, evidentemente, se você falar de física, tem 1 bilhão de coisas, eu não vou entender. Talvez não vou chegar a ser um expert na coisa. Mas se eu buscar, tiver interesse, eu vou aprender alguma coisa. E nós estamos terminando o nosso programa, já no finalzinho aí, 48 aqui. Eu queria que o pastor Osho externasse aí, fazesse aí o seu resumo, né, daquilo que nós falamos hoje. Depois cada um vai falar também um pouquinho. Maravilha, pastor Nivelton. Servir. O que é adoração? Servir. Bom, adorar é servir independente das suas expressões. Servir em espírito e em verdade, exposição interna e na verdade da palavra. Esse último bloco do programa trouxe à luz um outro tema de fundamental importância que os nossos irmãos estão falando. Acho que até a Valéria tocou no assunto aí, é o discipulado. O discipulado, o andar junto, é de fundamental importância nisso. Porque se você é um adorador, você não precisa explicar as filigranas do que é adorar. A pessoa vai ver você adorando e ela vai, por osmose, digamos assim, aprender o que é adorar. Então, a gente precisa voltar a essa cultura do discipulado, não discipulado de batismo nem nada. Se nós discipularmos aqueles que estão chegando, eles vão entender o que é adoração e a coisa vai fluir de uma maneira muito melhor. Quero agradecer a vocês a oportunidade, estando sempre à disposição para todo e qualquer convite que vocês fizerem. Amém. Pastor, temos 2 minutinhos agora, tá? Tá bom, ninguém quer falar mais alguma coisa? Estamos no finalzinho do nosso programa. Quero aí o meu abraço, meu carinho aí ao nosso pastor, né, aí, que Deus abençoe na sua nova jornada lá em Uaíba, né? Uaíba é um nome que está no meu coração, minha mãe frequentava, no metodista, tem um orfanato aí em Uaíba, orfanato metodista. É quase de frente, é uma rua quase de frente. Então eu já fui algumas vezes ali, esse nome, Uaíba, quando você falou, ele acendeu aqui na minha mente. Mas quero agradecer Valéria, Raquel, aí, o Sidney, aquele abraço, e você que está conosco, divulgue aí o nosso programa, com os temas sempre no sentido de, como disse o pastor Washington, discipular, né? Jesus disse que ele procura, né, que ele deseja os discípulos, né? Deixa a tua cruz e vem comigo, vem aprender comigo, como a Valéria disse, né? É o círculo íntimo. Jesus nos quer a roda. E como, terminando aqui, Jesus disse para a mulher samaritana que no seu interior fluiriam rios de água viva. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Então, com certeza, nós vamos adorar a Deus por uma única razão. Se esse rio estiver cada vez mais caudaloso, cada vez mais fluindo, vamos ter mais e mais motivos de reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. Aí vamos ser adoradores em nome de Jesus. Meu carinho, meu abraço, meu tchau, tchau. Um excelente fim de semana. Que a bênção do Senhor seja abundante sobre vocês, em nome de Jesus. Sidney, aquele abraço, mesmo você sendo flamenguista, Sidney. Meu carinho, meu abraço aí em todos, em nome de Jesus. Até sábado que vem, em nome de Jesus. Eu quero, dá tempo ainda, tem alguma coisa aí? Tem um restinho aí? Não! Tá bom. Então, nós, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Até sábado. Tchau, tchau.